Garou, o caçador de heróis, aquele que deseja ser o mal absoluto. A essa altura, todo mundo que acompanha One Punch Man já ouviu falar do seu nome. Recebendo uma grande atenção no anime e uma enorme quantidade de fãs, ele praticamente dividiu o protagonismo com o Saitama nos dias de hoje. Com seu desejo inabalável de se tornar o maior vilão do mundo, não importa quantas vezes ele tome uma surra. A cada episódio que tem uma luta difícil, a cada capítulo que fica extremamente ferido, Garou aprende algo novo e se torna mais forte. Ao longo do tempo, Garou evoluiu diversas vezes, gerando variadas formas para lutar, indo muito além de só um diferente estilo de luta. Tudo isso foi para se tornar cada vez mais forte, para fazer valer o seu título autoproclamado de monstro humano. E é exatamente sobre essas formas que surgiram ao longo do mangá que vamos falar hoje. Hoje vamos ver quais foram todas as formas do Garou e entender como era a força do caçador de heróis em cada uma delas. Mas antes, eu quero saber qual é o nível da sua força. Para isso, é só você dar um soco sério no botão do like e no botão de inscrição. Esses botões têm a mesma armadura da forma mais poderosa do Garou. Se você conseguir quebrar eles com a sua força, meus parabéns, porque assim você não só provou o quanto é forte, mas também se tornou um Ultra Nerd poderoso. E só fica aqui o aviso, que a maior parte das formas do Garou só apareceram no mangá, então vai ter uns spoilers bem pesados por aqui. Se você ainda não leu o mangá, assista esse vídeo por sua conta e risco, mas pode ficar tranquilo que eu vou avisar até onde o anime já mostrou. Então, Ultra Nerds, bora falar desse famoso caçador de heróis. Garou sempre foi alguém que gostava mais dos monstros do que dos heróis. Quando criança, ele não era muito popular com seus colegas de turma, e quando brincavam juntos, Garou era forçado a ser um monstro, sendo alvo frequente das agressões dos seus colegas. Após ver tantas vezes na TV e nas brincadeiras a glória dos heróis por matarem os monstros, um crescente desgosto entre ele e os heróis surgiu. Assim, Garou considerou todos os heróis como arrogantes e pensava que os monstros também mereciam vencer uma batalha ou outra. Por causa dessa simples reflexão, ele se tornou o caçador de heróis que ele é hoje. Garou se tornou discípulo de Silver Fang, um herói de rank S, onde deu início na sua jornada pelas artes marciais, até que acabou sendo expulso do dojo depois de se revoltar e machucar todos os outros discípulos. Mas não só isso. Ele sonhava em se tornar um verdadeiro símbolo do medo e do caos, onde só a sua presença seria o suficiente para fazer qualquer herói ser derrotado. Assim, buscando cada vez mais poder, Garou foi evoluindo e aperfeiçoando as suas técnicas. E a cada evolução, era claramente visível as transformações que o seu corpo sofria, e ao longo do mangá, vimos ele assumir diversas formas. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre como era a aparência do vilão em todas essas transformações e qual era o nível da sua força em cada uma delas, iniciando desde a sua primeira aparição. Forma base. Essa é a sua forma padrão, onde ele ainda estava no seu nível de força inicial. Mesmo que ele não tivesse evoluído nessa época, acredite, o Garou já metia medo em muito herói por aí. Conhecemos o Garou pela primeira vez quando a Associação de Heróis convocou uma reunião de emergência, chamando todos os vilões que eles conheciam. Garou era um deles. Após negar o pedido da associação, o caçador de heróis conseguiu derrotar todas as pessoas naquela sala, só com a própria força, sem precisar de esforço nenhum. Até mesmo os heróis da classe A presentes, Magic Trick Man, Blue Fire e Heavy Tank Loincloth, foram facilmente solados pelo vilão em questão de segundos. Sua velocidade era tão absurda que ele foi capaz de desviar de um ataque do Blue Fire e arrancar um braço do herói em um piscar de olhos. Até mesmo o próprio herói demorou para perceber que ele já tinha perdido um braço. Mas esse foi só o começo do estrago que o Garou faria com os heróis. Seu estilo marcial é o mesmo do Silver Fang, onde ele busca sempre atingir os pontos fracos e vitais do inimigo, para conseguir vantagem em uma luta. Ele até mesmo pode usar a técnica Punho da Água Corrente. A diferença do seu estilo de luta é na sua capacidade de copiar os golpes dos outros. Isso se deve pela enorme habilidade de aprendizado e observação do Garou, onde depois de enfrentar um inimigo uma única vez, ele já se torna capaz de utilizar as mesmas técnicas do seu oponente. Essa tática foi usada quando enfrentou o Genos, sendo que ele já tinha enfrentado o Watchdog Man bem antes. Garou levou uma surra do herói cachorro, mas depois de ver como o estilo de luta do Watchdog Man era tão imprevisível, Garou usou essa mesma imprevisibilidade nos seus golpes, quando enfrentou o Cyborg.
Ainda na sua forma base, o vilão também tinha uma enorme percepção, já que ele era capaz de sentir quando estava sendo observado, mesmo quando estava no meio de uma luta. Ele até podia sentir intenções de perigo, de qualquer direção, quase como um sentido aranha. Mas talvez a sua técnica mais apelona, enquanto ainda estava nessa forma, era sua capacidade de defletir objetos com suas mãos. Mesmo que ele estivesse cansado, ferido e envenenado, Garou ainda era capaz de refletir todos os disparos de balas feitos pela metralhadora de Death Gatling. Isso só mostra mais ainda como ele era um inimigo perigoso para qualquer tipo de herói. Além das pessoas na reunião da associação, outros heróis que também foram vítimas de Garou na sua forma base são Tank Top Vegetarian, Tank Top Master e todos os heróis que Death Gatling chamou para tentar derrotar o vilão, além de ter dado bastante trabalho pro Metal Bat também. Garou Vermelho. Depois de toda a surra que Garou recebeu, ele conseguiu sua primeira evolução. Tudo que parecia diferente nele era o seu cabelo e um dos seus olhos, que agora ficaram vermelhos. Essa pequena mudança na sua aparência foi só o início do seu processo de se tornar um monstro. Antes que a segunda temporada do anime acabasse, nós tivemos a oportunidade de ver essa primeira evolução do Garou animada. Nessa forma, Garou pôde lutar contra o seu antigo mestre, Bang, e o irmão dele, Bomb. E embora ele ainda não tivesse a força necessária para derrotar eles dois, o Garou parecia ter ficado ainda mais feroz e resistente. Meus caros Ultra Nerds, prometi que ia avisar, e aqui estou. O anime de One Punch Man, com suas 2 temporadas, só nos mostra as formas do Garou até esse momento. A partir de agora estaremos falando de suas formas que foram mostradas no mangá, então continue por sua conta e risco. Preparados? Então bora lá! Continuando ainda falando do Garou Vermelho, vemos que a força de vontade de Garou também aumentou bem mais. Não sabemos se ele ganhou essa nova forma por causa da sua vontade, ou se foi o contrário, mas independente, esse foi o primeiro passo do Garou para quebrar o seu limitador e se tornar um verdadeiro monstro. Talvez essa foi a forma onde o Garou mais apanhou. Royal Reaper e Bug God deram muita canseira pro vilão. Os dois monstros de nível demônio não estavam muito contentes com a presença do Caçador de Heróis na associação, e por isso trabalharam juntos para tentarem matar Garou. Após isso, em um curto espaço de tempo, Garou ainda enfrentou Overground Rover, Gyoro e o Rei Orochi, 3 monstros de nível dragão bem poderosos, sendo derrotado por esse último. Mas para a desgraça dos monstros, aquilo só permitiu que o Garou evoluísse para sua nova forma, se tornando ainda mais poderoso. Meio monstro. Aqui, sua aparência de monstro começa a surgir e o seu limitador já começa a rachar. Nessa forma, suas roupas meio que se fundem ao seu corpo, gerando algo semelhante a manchas negras, envolvendo as suas pernas e criando listras negras no seu peito e braços. Da mesma forma que um Saiyajin em Dragon Ball, Garou evoluiu depois de vivenciar uma experiência de quase morte e superá-la por meio do próprio esforço. Isso fez ele voltar ainda mais poderoso e resistente, sendo capaz de lutar mesmo com todos os ossos da sua costela destruídos. Com essa evolução, os sentidos e a velocidade de reação do Garou aumentaram bastante, e com o poder que ele agora havia adquirido, ele já conseguia bater de frente contra heróis super poderosos, como o Super Alloy Darkshine. A velocidade do vilão nessa forma conseguia aumentar ainda mais durante uma luta, o que até fez Darkshine se questionar o que estava vendo. Isso destruiu o psicológico de Darkshine, que foi um dos primeiros a considerar o Garou como um verdadeiro monstro. E mais uma vez, ele conseguiu evoluir para sua próxima forma. Monstro completo, primeira forma. Nessa forma, todo o corpo do Garou é envolvido com uma armadura negra, com direito a umas ombreiras pontudas e pequenas faixas negras, esvoaçando nas suas costas. A armadura tem pequenas aberturas, que emanam um forte brilho vermelho. Quando ele enfim assumiu sua aparência de monstro, foi difícil aparecer alguém que pudesse peitar o Caçador de Heróis. Ele já foi capaz de superar o Bomb em um combate direto, e o velho reconheceu a força de Garou. Bomb diz que depois de passar por tantas evoluções, o garoto usou sua enorme capacidade de análise para combinar várias das técnicas que aprendeu dos seus oponentes, para gerar a sua própria técnica, chamada Punho Rasgador dos Céus. Com sua nova força, Garou iniciou um novo combate épico contra o seu mestre Bang, e aquele, sem dúvidas, seria o combate final que eles teriam, um contra o outro. Bang foi muito além dos próprios limites para conseguir enfrentar o Garou, mas infelizmente, Bang não conseguiu superar o seu pupilo e caiu no chão, derrotado. Aquela foi a primeira vitória significativa do Garou, e agora que o aluno superou o mestre, Garou saiu para enfrentar mais oponentes dignos da sua fúria.
Só para exibir como ele ficou tão rápido e forte, Garou foi capaz de matar Filher vomitado e ferir seriamente mais 2 monstros de nível dragão, em uma fração de segundo. Depois dessa entrada triunfal, Garou iniciou uma luta simultânea contra Flash e Platinum Sperm. E claro, nunca devemos esquecer do fenômeno que eles criaram no céu, com seus milhares de golpes que eram dados em menos de 1 segundo. Nesse combate, onde era cada um por si, Garou foi quem saiu vitorioso, superando a força e a velocidade de todos os seus oponentes. E como a gente poderia esquecer do fato de que, com a sua força atual, Garou foi capaz de fatiar todo o corpo da centopeia Eremita ao meio? Aqui, já parecia que ninguém seria capaz de derrotar o Caçador de Heróis, e que ele atingiu seu pico máximo de poder. Isso é, até um certo Careca de Capa aparecer. Depois de um único soco do Saitama, Garou atravessou o oceano. E mesmo que ele tenha resistido a um soco normal do Saitama, o vilão ficou muito irritado, e mais uma vez, ele evolui para uma nova forma. Monstro completo, segunda forma. Com toda sua raiva somada ao seu desejo de continuar evoluindo até se tornar a figura do mal supremo, Garou se transformou em algo que já parecia bem mais com um monstro. Ele aumentou de tamanho e virou um verdadeiro bodybuilder. Seus músculos aumentaram, sua armadura ficou mais resistente e vários espinhos saíam de várias partes do seu corpo. Mesmo que agora não parecesse mais um ser humano, ele ainda era capaz de conversar com o Tareu normalmente. Só que as suas intenções de monstro ficaram mais fortes do que nunca. E mesmo que seu oponente fosse o Saitama, Garou ia mostrar como os heróis são tão impotentes contra sua nova força. Mas pena que seu inimigo era o Careca, né? Mesmo que agora aparecesse um monstro, Garou ainda usava suas artes marciais enquanto lutava, sendo até mesmo capaz de prever alguns dos golpes do Saitama. A velocidade dos seus golpes já era tão rápida quanto a luz, e graças à falta de conhecimento do Saitama com artes marciais, Garou foi capaz de contra-atacar alguns dos golpes do Careca. Um de seus golpes envia o Careca para longe, atingindo vários prédios. Porém, o impacto acaba levantando os prédios do chão, o que faz as construções atingirem outros prédios no caminho. Com essa força, já dá até para dizer que o Garou já chegou no nível do Boros, hein? Mas claro que nada daquilo foi suficiente para ferir o Careca de Capa. De novo, mesmo que não tenha vivido nenhuma experiência de morte aqui, Garou evoluiu graças ao seu ódio e pela sua força de vontade, já que ele viu os elogios do Saitama como um insulto à sua força. E assim, no meio do seu embate contra o Saitama, o Caçador de Heróis ganha mais uma forma. Monstro completo, forma final. O corpo do vilão ficou ainda mais musculoso e alto. Sua aparência, quando achávamos que já estava no limite, conseguiu ficar ainda mais monstrificada, sofrendo com um aumento dos seus chifres e da sua armadura. Ele também ganhou a capacidade de gerar mais 2 braços, mas esse não era o mais importante. O grande diferencial dessa nova forma são suas asas. Sim, Garou agora se tornou um monstro capaz de voar. Com essa força, Garou foi capaz de mandar um golpe que destruiu um vulcão inteiro, expelindo lava para todo lado, que não parece ter afetado nem um pouco o corpo do Garou ou do Saitama. Mas esse nem foi seu golpe mais forte. Furioso com o Careca, Garou prensou Saitama no topo de uma montanha, e esse golpe foi tão forte que a montanha toda entrou para dentro da terra. Mas o mais surpreendente foi a força do impacto. As ondas liberadas pelo golpe viajaram por todo o interior do planeta, até chegarem ao outro lado. Isso fez levantar em centenas de metros uma enorme placa tectônica do outro lado do planeta, que pegou todas as pessoas daquele canto do mundo de surpresa. Imagina como é uma montanha nascer no seu pé do nada? Então, insano. E ainda tem mais. Com toda essa força, o próprio campo gravitacional da Terra ficou bagunçado, e isso chamou a atenção do próprio Blast e da sua equipe, em outra dimensão. Contudo, por mais que Garou tentasse, ele ainda não era capaz de ferir o Saitama. O vilão ficou depressivo, achando que jamais poderia se tornar o mal absoluto, só porque o Saitama existia. Porém, uma voz do além surgiu para ajudar o vilão. Essa voz era do próprio God, que emprestou seu poder para aumentar a força de Garou, o que rendeu a ele sua forma mais poderosa até hoje. Medo cósmico. Aqui, Garou voltou um pouco à aparência que ele tinha na sua primeira forma de monstro completo, mas com uma pequena diferença. Toda sua armadura mostrava imagens de estrelas e de galáxias, e nem mesmo seus olhos ou boca apareciam mais. Seu corpo liberava uma forte radiação, e humanos comuns desmaiavam só de ficar perto dele. Assim, Garou se tornou o monstro que ele tanto queria. Heróis eram derrotados só por estarem na sua presença.
o vilão ganhou conhecimento de todas as forças e fluxos de energia que existiam no universo, e para alguém tão bom de aprendizado como Garou, ele usou todo esse conhecimento para gerar uma nova técnica de luta, o punho erradicador de toda a vida. Os punhos desse golpe geravam explosões nucleares a cada soco, o que já era motivo suficiente para temer essa nova forma do Garou. Mas isso tudo era só o começo. Ele se tornou capaz de gerar explosões de raios gama, consideradas como o tipo de explosão mais poderosa que existe no universo. Dá pra acreditar? Até mesmo Saitama sentiu um certo medinho desse golpe. Sua capacidade de copiar as técnicas de luta dos outros também foi muito além, onde Garou foi capaz de copiar até mesmo os poderes do Blast e a força do Saitama. Assim, o careca sentiu na própria pele como é levar uma rajada dos seus próprios socos normais consecutivos, ou levar um soco sério. A força de Garou virou a mesma do Saitama naquele momento, e todos pensaram que, enfim, surgiu alguém que poderia derrotar o careca de capa. De fato, o próprio Saitama reconheceu que o Garou se tornou alguém que reacendeu a vontade dele de lutar. Mas nem tudo são flores. Depois do que o vilão fez com Genos, Saitama estava irritado demais para sentir prazer na luta, e só pensava na possibilidade do Genos estar vivo ou em como deveria derrotar o Garou sem matá-lo. Pois é, mesmo que o Garou tenha atingido seu pico de poder nessa forma, ele ainda não conseguiu superar a força do Saitama. Uma troca de socos sérios entre eles fez eles se deslocarem até uma lua de Júpiter, onde tiveram a luta mais épica do mangá até hoje. Mesmo que Garou agora fosse capaz de aguentar vários socos sérios do Saitama, sua força não evoluía tão rápido como a do Cabeça de Ovo. Assim, depois de lutar por tanto tempo, sua armadura foi quebrada, e ele, enfim, reconheceu a derrota. No fim, ele passou todo o conhecimento que ele ganhou de God para o Saitama, já que o herói tinha capacidade de dominar aqueles poderes sem precisar recebê-los do próprio God. Isso irritou a divindade, que transformou o vilão numa estátua de sal. É difícil dizer o que o autor de One Punch Man vai fazer com o Garou agora. Claro, tivemos a volta no tempo e tudo mais, mas é difícil dizer se algum dia veremos Garou voltar a ter todo aquele potencial de luta que ele teve na lua de Júpiter. Pelo rumo que o mangá está tomando, ao que tudo indica, o Garou vai acabar entrando para a Associação de Heróis e assumir o lugar do seu sensei, Silverfang. E assim, a gente encerra mais um vídeo aqui do Ultra Nerd. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui nessa jornada, pelas formas do Caçador de Heróis. E aí, vocês lembravam que o Garou tinha todas essas formas? Qual delas você achou a mais legal? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Como a história do Garou ainda não parece ter chegado ao fim, pode ser até que a gente veja alguma nova forma dele no futuro, mas claro, depende do que vai acontecer com ele daqui pra frente. E então, se você também tá hypado pra saber como vai ser o futuro do mangá de One Punch Man, deixa aquele ultra like aqui no vídeo, pra gente saber que querem mais conteúdo desse anime. Há quem diga que os nossos vídeos de One Punch Man são os mais completos, hein? Então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo sobre o mundo dos animes e dos mangás aqui no Ultra Nerd. Enfim, a gente se vê na próxima então. Vou ficando por aqui, valeu!